está começando mais um Roda Social. Hoje nós vamos entrevistar o senador Cristóvão, do PDT de Brasília, que vai falar sobre o Tribunal Internacional para julgar os crimes contra o futuro da humanidade. O Instituto de Ciência Política da França, presidido por Edgar Morin, e que tem o nosso senador como vice-presidente, é o responsável por essa campanha no mundo. O tribunal ele foi inspirado no Tribunal de Russell, que combateu a guerra do Vietnã e foi um importante instrumento político de promoção da paz. Senador Cristóvão, seja muito bem-vindo ao Roda Social. É uma honra para a gente entrevistá-lo. A gente gostaria de saber, senador, como é que o senhor teve essa ideia e qual a importância do tribunal para o mundo, assim? Olha, essa ideia tem 30 anos. Eu apresentei essa ideia na reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1982, em Salvador. E foi até aprovada. O presidente era o professor Goldenberg, que defendeu a ideia, e aprovamos. Só que não foi possível levar adiante, não sei por qual razão, talvez porque eu tenha virado reitor pouco depois, aí não tinha mais tempo. O fato é que não fizemos. Mas ficou por aí a ideia. Quando eu comecei a me envolver com a Rio+20, eu fui aos meus papéis e encontrei a proposta. Naquela época era para o Brasil. Naquela época a gente tinha um regime militar, então a ideia era julgar coisas que eram feitas e a gente não podia enfrentar, como a concentração da renda, era bem específico, como a destruição do habitat de índios, crimes contra as etnias, crimes que levassem à violência, medidas que levassem à violência, manipulação de dados, que naquela época havia muita, não sabia o que acontecia porque eles jogavam muito. Então essa foi a ideia. Naquela época chamava-se Tribunal para julgar os crimes do desenvolvimento. Quando veio a Rio+20, eu disse, vou recuperar essa ideia. Então eu apresentei uma proposta já um pouco diferente, os crimes contra o futuro da humanidade. Por quê? Porque quando a gente olha o progresso, como ele tem sido feito nos últimos 250 anos, desde que inicia-se o capitalismo, ele, por um lado, é um conto de fadas, de coisas tão boas que foram feitas, mas também um conto de terror, por coisas tão horríveis que têm sido feitas, ou deliberadamente ou por omissão. Eu nem falo só o nazismo, nem falo só o problema durante o período de Stalin, eu falo mesmo um desenvolvimento econômico, depredador da natureza, que está ameaçando o futuro da humanidade. Eu falo um progresso que concentrou a renda. Hoje tem pessoas que não só têm muitíssimo mais dinheiro do que países inteiros, isso nunca houve, como pessoas que vivem mais ou menos conforme o dinheiro que tem. A gente compra até quanto tempo vai viver hoje em dia. Então eu levei essa ideia, conversei com o Edgar Morin antes, porque somos o presidente e o vice-presidente dessa entidade, e com outras pessoas, e apresentei a ideia. E a ideia foi aceita. Nós estamos em fase de implantação, que não é fácil, porque tem muitos problemas envolvidos que eu deixo para falar provavelmente a partir das perguntas de vocês. Tá, senador, a gente soube que o senhor distribuiu esse livro na Rio+20, que é a compilação da ideia, foi para mais de 5.000 pessoas, não foi isso? Foi isso mesmo. Entre jornalistas, autoridades, lideranças populares no aterro do Flamengo. O senhor acha que foi bem aceito, assim, a ideia na Rio+20 foi bem aceita? Se a gente chama de bem aceito a simpatia, não tenho a menor dúvida. Se eu considero aceito agir para realizar, eu já acho que não foi tanto, porque tem gente que tem dúvida. Tem gente que acha que não devia ser o futuro da humanidade, e sim só contra a natureza, tanto que hoje em dia está caminhando mais para isso. Está havendo uma mudança da minha ideia, no que se refere ao título, para que seja um tribunal para julgar apenas crimes contra a natureza, não os sociais, só os ecológicos. Eu creio que houve muita simpatia, mas aceitação ainda não o suficiente para que isso vire uma realidade e gere um movimento. E, senador, o tribunal ele não conseguiu punir
os crimes dos Estados Unidos contra o Vietnã. O senhor acha que esse tribunal agora vai conseguir essa punição? Não, esse não é um tribunal para punir, porque não é um tribunal legal. Para ser legal teria que ser resultado dos países, e aí não vai sair nunca isso. Esse é um tribunal moral, para denunciar, não para punir. Aí não tem a menor pretensão, até porque aí teriam que ser juízes para dar legalidade. Como é que Edgar Morin e eu vamos nos julgar no direito de sermos juízes? Nós não somos juízes, nós somos cidadãos com uma indignação. O que o tribunal vai passar é a indignação e a condenação moral. Eu espero que cheguemos até a nominar fulano de tal cometeu um crime contra o futuro da humanidade. Porque existe um tribunal legal para julgar os crimes contra a humanidade, não o futuro da humanidade. É o tribunal que está em Haia, das Nações Unidas, que de vez em quando prende um ditador e julga o ditador pelos crimes contra os direitos humanos. Não entra aí crimes contra o meio ambiente. Não entra aí crimes, por exemplo, de um dirigente de um ministro da economia que joga milhões de pessoas no desemprego por alguma manipulação. Então, o nosso tribunal, ele será moral, não será legal. Senador, as famílias elas estão comendo alimentos envenenados. Sim, existem várias pesquisas científicas que comprovam que o brasileiro hoje, por exemplo, consome normalmente 5 quilos por ano de agrotóxicos, etc. e tal. O senhor acha que o tribunal ele pode julgar esse crime, porque é um crime, contra a saúde pública? Pode, embora aí já é um crime contra a geração atual, não é nem contra o futuro. Mas a tendência é cada vez mais ferir o futuro da humanidade. Eu creio que você disse bem, nós estamos comendo de maneira envenenada, nós estamos respirando de maneira envenenada, e a verdade é que nós estamos vivendo envenenadamente. Verdade. Não só pela respiração, pela comida, não só fisicamente, moralmente, intelectualmente, existencialmente, na qualidade de vida. Nós estamos nos envenenando cada vez. Por exemplo, o que é envenenar-se? Envenenar-se é tomar alguma coisa para morrer. Quando você fica 2 horas num trânsito engarrafado, você se envenenou em 2 horas. Verdade. E se você for motociclista, é capaz de se envenenar de verdade, pelos acidentes que acontecem. Eu creio que a ideia de analisar o problema da alimentação humana, sobretudo das crianças, que a gente passa veneno para elas para justificar o lucro, deveria sim ser analisado pelo tribunal. E o senhor acha que a sociedade brasileira está apta, né? Ela vai conseguir participar desse tribunal moral? Eu creio que sim. Quando eu digo a população, não estou dizendo 200 milhões, nem 100, nem 50, nem 20. Mas eu acho que a gente pode ter um bom número de, digamos, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que se envolveriam. Até porque a ideia do tribunal, e aí é uma diferença para o tribunal Russell, que não tinha computador na época, micro, não tinha internet. A nossa ideia é que o grupo de personalidades, para não chamar juízes, analisam o fato, denunciam o fato e colocam na rede mundial, para que as pessoas julguem de casa. E as pessoas digam se estão de acordo ou não em dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não estou convencido de que Belo Monte é um crime, mas ao mesmo tempo não estou convencido de que é um fato positivo, não é um batismo. Belo Monte pode ser parte do conto de fadas ou parte do conto de terror do progresso. Verdade. Mas vamos supor que esse grupo diga que é parte do conto de fadas. Põe na rede. As pessoas vão dizer, não, vocês erraram. Ou se diz que isso é um conto de terror, põe na rede. As pessoas vão dizer se os denunciadores, eu volto a dizer denunciadores no lugar de juízes, se eles estão errados ou certos. A ideia é usar a internet. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente pode chegar facilmente a dezenas ou centenas de milhares.
Com o apoio das redes sociais, né? Trazer a participação da sociedade é revolucionário. É revolucionário até porque o objetivo também é esse. O objetivo é dar consciência de que a gente cada dia conta uma história de fadas e cada dia a gente conta histórias de terror. Nós estamos entre Hawking, a escritora de esse livro que toda criança lê, de criança, Harry Potter, e entre o Stephen King, que escreveu os piores livros, piores não, os melhores do ponto de vista de ênfase, contos de terror, pelo menos do século XX. O senhor nos disse que a ideia foi muito bem aceita na Rio+20, a ideia do Tribunal Internacional. Só um detalhe, por exemplo, também estamos entre Harry Potter e Frankenstein. É verdade. Então, senador, o senhor nos disse que a ideia foi aceita, foi muito bem aceita, mas em termos efetivos isso ainda não gerou um movimento. Então, assim, senador, de que forma o Senado e o povo brasileiro, do modo geral, podem ajudar o tribunal a ganhar esse corpo que tanto a gente, sabe, quer ver materializado? Eu vou dizer duas formas. Uma é assistindo esse programa, escrever para a gente, mandar nota, e-mail. Vocês vão distribuir qual é o nosso e-mail depois. E a outra é participar de uma pesquisa que nós estamos fazendo. Nós já distribuímos, está no site, uma pesquisa para ver o que é que as pessoas pensam do assunto. Então, se as pessoas começarem a responder insistentemente a essa nossa consulta, vamos ter um envolvimento muito bom e vamos aperfeiçoar a ideia. Então, e essas perguntas estão disponíveis no site do tribunal, que é o www.tribunal-nature.org, né? São 7 perguntas da pesquisa internacional que o senador Cristóvão, o sociólogo Edgar Morin e a ministra do Meio Ambiente da França, Delphine Battot, estão convidando o nosso público a participar desse questionamento. E, senador, agora a gente queria te convidar para responder essas 7 perguntas. Boa ideia. Eu quero até dizer que eu vou ouvi-las pela primeira vez. Apesar de eu estar participando tanto, essas perguntas foram formuladas na França. Eu até hoje não respondi e nem tive tempo de ler, mas é um bom momento de fazer o desafio. E é uma forma de estimular as pessoas que nos assistem a entrar no site e responder também. Então, vamos lá, senador? Então, vamos. O que a natureza evoca para o senhor? Evoca diversas coisas. Primeiro, evoca uma beleza que ela tem. Há uma beleza na natureza. Tanto a natureza do ponto de vista das florestas, da fauna. Não é? Nós temos uma beleza. Isso é um patrimônio da humanidade. Destruir a natureza é destruir patrimônio da humanidade futura. Veja, seria tão bonito se tivesse dinossauro para a gente mostrar às crianças. Verdade. E a gente está destruindo espécies de animais todos os dias. Até borboleta. Até borboleta. Diversas espécies de borboleta estão sendo extintas. Então, primeiro, me provoca, não sei qual foi a palavra que você usou, evoca a beleza. Segundo, evoca a base da vida. Toda a nossa vida é baseada na natureza, desde o oxigênio até a comida, até os produtos que nos dão conforto. Então a gente tem que zelar pela natureza sob essas duas visões. A visão de base para a vida e a visão de patrimônio da humanidade. Qual o evento que pode ser considerado um crime contra a natureza? Eu creio que certas represas, depois eu vou tentar especificar, eu creio que certas indústrias, certos projetos agrícolas que geram desertificação. E eu coloco muito, sobretudo, a energia nuclear. Porque apesar da energia nuclear poder vir a ser no futuro a mais segura de todas, hoje é uma ameaça.
Eu fui a Chernobyl, eu fui a Fukushima. Então eu vi as cidades fantasmas que a energia nuclear, por alguma falhazinha, provoca. Mas as hidrelétricas, mesmo que elas não provoquem a mesma poluição da energia fóssil, carvão ou petróleo, ela através dos lagos, destrói florestas, destrói patrimônio cultural de tribos indígenas que vivem ali, de cidades que vivem ali. As pessoas dizem que isso é besteira, mas destruir o cemitério onde por 500 anos foram colocados os mortos das pessoas, é um crime contra a humanidade. Eu acho que não investir em educação é um crime contra a humanidade, porque o futuro das crianças está na educação. Você não dá educação à criança, é como se você estivesse tapando um pouco o cérebro dela. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é um crime que nós, políticos brasileiros, estamos cometendo. Destrói a autoestima, né, senador? Autoestima, a capacidade de intervir no mundo, de deslumbrar-se com o mundo, de entender o mundo. As possibilidades de futuro. A possibilidade de empregabilidade. E no Brasil a gente só dá educação razoavelmente boa para 20% das crianças. 20%. Porque só 40% terminam o ensino médio. E dessa metade é um bom ensino médio. Então 60% nem termina. É um crime contra a humanidade deixar 10 milhões de adultos analfabetos em um país com a riqueza do Brasil. Então eu acho que esses são fatos concretos que a gente pode falar. Agora, se quiser ir para o bem específico, há um livro muito bom, que não chama de crime, mas que fala dos graves problemas ecológicos, do tipo Chernobyl, Bhopal, na Índia, que milhares de pessoas morreram por causa de uma indústria química. A destruição, por exemplo, das reservas pesqueiras, vai faltar peixe. Já faltam alguns peixes. Então, tudo isso eu acho que são fatos concretos de crimes contra o futuro da humanidade. O que evoca para o senhor é um tribunal moral ou um tribunal de consciência da natureza? Assim, o que traz isso para o senhor? Primeiro, exercer a responsabilidade de denunciar um fato, como a nossa Comissão da Verdade. Conhecer a verdade, denunciar um fato. Segundo, criar uma consciência nacional e mundial que permita mudar o rumo do progresso. Tentar aproximar o progresso mais dos contos de fadas do que dos contos de terror. Talvez nunca se acabe a parcela de terror, porque nós somos imperfeitos. Mas podia diminuir muito essa tendência de quase que prevalece o terror sobre fadas. A gente pode, então, denunciar e criar uma consciência. O passo quase que ideal, utópico, seria se fosse possível isso daí transformar o conceito de progresso que a humanidade precisa ter. Quem se acostumou que progresso é PIB. Isso é novo, tem 250 anos. Na Grécia, o progresso era a cultura, era o aumento do conhecimento, era a ciência, era a filosofia. É novo essa coisa de que o progresso é o PIB e não o bem-estar. E não a felicidade. E não a felicidade. Que o básico e o progresso é você trabalhar 10 horas por dia, em vez de ficar desempregado, claro, em vez de você trabalhar 4 horas e ter um bom nível de vida. Verdade. Ou comer alimentos que não são envenenados, né? Comer alimentos que não são envenenados. O senhor acha que os Estados Unidos têm meios de sancionar os crimes contra a natureza? Sancionar, não. Nenhum país vai ter. Porque vai contra o interesse político dos próprios eleitores de hoje. O Obama, inclusive, disse isso na reunião de Copenhague. Ele disse, não existe presidente do mundo. Ou seja, ele quer dizer, eu tenho que responder para os meus eleitores. Meus eleitores querem mais carro. Mas os eleitores querem consumir mais. Meus eleitores querem essa comida que eles gostam, mesmo envenenada. Fast food. Então ele tem que atender aqueles. Aqui também, em cada país você tem que atender. Então, numa reunião das Nações Unidas, os países não votariam a favor disso. Nem os Estados Unidos, nem os outros.
Talvez o Butão, um paísinho da Ásia que se preocupa muito com a felicidade dos seus habitantes, mais do que com a riqueza material. E lá 100% dos alimentos são orgânicos. Eu não sabia disso. Não sabia disso. É lei. É lei. Senador, na sua opinião, o desenvolvimento sustentável é uma solução para os crimes contra a natureza? Se a gente mudar o conceito de desenvolvimento. Se o desenvolvimento for produzir mais sempre, com sustentabilidade, eu não acredito que vai ser impossível a sustentabilidade. Só vai haver sustentabilidade quando a gente atacar pelo lado, por exemplo, do pró-álcool, mas também pelo lado de diminuição de carros. É verdade. Não existe como ser sustentável com combustível verde se o número de carros continuar crescendo. Por quê? Porque o álcool ele é renovável, não é como o petróleo que acaba. Mas a terra que a gente usa para produzir álcool fica concentrada para produzir só álcool. Quando você ocupa 1 hectare para produzir álcool, para encher alguns tanques de carro, ali fica concentrado. Aquele hectare fica ali. Só se a gente descobrisse poder plantar em 3, 4, 5 andares de terra. Muito dificilmente a tecnologia vai avançar tanto que a gente consiga manter o mesmo padrão de consumo sustentavelmente. A única possibilidade de sustentabilidade é reduzindo o nível de consumo das classes médias e altas do mundo. E do Brasil também. Se um tribunal internacional dessa natureza é criado, como ele pode servir? Ele pode servir praticamente recebendo sugestões de projetos a serem, vamos dizer, julgados, entre aspas, né? Porque é mais do que analisados, mas é menos do que julgados como crime. Vamos chamar julgado por falta de uma palavra aí que não me vem. Eles recebem isso, eles analisam, eles emitem um parecer, a gente divulga esse parecer, recebe sugestões. Então como é que ele serve? Denunciando e criando a consciência. Criando uma consciência. Como eu disse há pouco, o ideal, quase que utópico, é que isso sirva também para reorientar o futuro da humanidade, o futuro do progresso. Redefinir o que é que quer dizer progresso. O senhor daria suporte a um projeto do Tribunal Internacional? O senhor? Total. Por mim, ele inclusive chegaria ao ponto de ser um instrumento legal, apoiado pelas nações do mundo. Mas isso vai demorar muito. Você vê, uma tentativa disso é o Acordo de Kyoto. Mesmo assim não estão cumprindo. E foi a ser acertado pelas nações todas, numa reunião em Kyoto, no Japão. Mas eu darei todo o suporte, todo apoio. Senador, nós agradecemos muito a sua presença. Nosso programa Roda Social está terminando, mas antes de terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o nosso público participar dessa pesquisa, né, que eu volto a informar, que está no site www.tribunal-nature.org. Bem, primeiro eu quero agradecer a vocês a possibilidade de divulgar esse instrumento que a gente está criando, que é fruto de uma ideia que eu tive. Segundo, para quem está assistindo, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que você olha ao redor, que você vai ver que existe uma quantidade de coisas que parecem conto de fadas e uma porção de coisas que parecem conto de terror. Percebam isso. Esse progresso do qual a gente se beneficia também nos destrói. E que a tendência para o longo prazo é prevalecer a destruição para os nossos netos, bisnetos. Percebam isso. E segundo, não se conformem, reajam. Reajam a essa realidade e tentem encontrar um novo caminho para o futuro. Como fazer isso? Falando e votando. No meio se organizando. Falando e votando. Falando com os colegas. Uma das coisas que eu estou mais chateado com essa Copa é que ninguém fala mais nem de política nem de piada. Só se fala da Copa. Fuja um pouquinho, ou então espera 2014 e começa a falar desses assuntos.
Leva para a igreja, leva para o trabalho, leva para a escola, leva para o boteco esse tema de que o progresso está se esgotando da maneira como ele é. E que temos esperança de uma outra forma de progredir. E se você pega isso e se organiza, vote certo. Vote em pessoas que querem fazer esse novo tipo de progresso. Sobretudo, os bem jovens. Hoje conversamos com o senador Cristóvão Buarque, que para nós foi uma grande honra, sobre o Tribunal Internacional para julgar crimes contra o futuro da humanidade. Participe! Entre no site www.tribunal-nature, é assim mesmo que se escreve, nature.org. Dê a sua contribuição. Esse novo caminho, essa mudança, está nas tuas mãos, está nas nossas mãos. Então, vamos fazer valer esse direito que é nosso. Muito obrigada e até lá. Tchau.